Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma videoaula de quarentena e hoje nós vamos falar sobre a poesia brasileira pós-guerra. Como esse é um assunto muito amplo, eu resolvi dividir essa videoaula em partes para que a gente possa esquematizar melhor o conteúdo, certo? E nessa parte em especial nós iremos falar sobre o movimento concretista, um movimento que se inicia na cidade de São Paulo nos anos 50 e que foi capitaneado por três nomes ali, os três cavaleiros do concretismo no Brasil, que são Décio Pinhatari e os irmãos Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Os três que são considerados ali os cavaleiros do concretismo eram bastante cultos, tinham muita leitura, tinham muita informação não só sobre a cultura nacional como a cultura estrangeira. Haroldo de Campos, por exemplo, é tradutor, traduziu várias obras em diversas línguas para o português. Então ele tinha um repertório cultural muito amplo. O concretismo ele nasce da fusão, digamos assim, de alguns elementos. O primeiro deles tem a ver com os ideogramas chineses. Como vocês devem saber, na China eles não usam letras como nós, eles usam desenhos que são chamados de ideograma, que é na verdade uma expressão de uma ideia através de uma grafia, como vocês podem perceber no exemplo a seguir. Então é interessante nas línguas orientais observar que há uma relação entre a forma e o conteúdo. Aquilo que se diz e como se diz é representado de uma maneira imagética. Outra grande influência para o concretismo foi o poeta francês Mallarmé. Em 1897 ele publica um poema numa revista chamada Cosmópolis, que é uma espécie de poema tipográfico. Como assim? Ele é um poema que se distribui de forma curiosa, inovadora, explorando os espaços da página como elemento visual. Trata-se de um poema de nome A coupe de jamais n'abolira l'hasard, que pode ser traduzido para o português como Um lance de dados nunca abolirá o acaso. Eu vou mostrar para vocês aqui agora um trecho de uma entrevista com o Haroldo de Campos, em que ele fala sobre a importância desse poema para a concepção do concretismo no Brasil. Quem realmente fez com que essa forma fixa explodisse e, portanto, rompeu com essa modernidade cujo ápice está em Baudelaire e passou para uma fase de pós-modernidade foi Mallarmé com o lance de dados em que o poema é espacializado, é disposto no espaço da página como uma partitura, é rompida a métrica do verso, é dispersa a forma fixa do verso, é escandido como uma partitura musical e com um jogo de recursos tipográficos, etc. Toda a forma visual do poema, além do tema ser a luta do homem com o acaso, há também uma revolução na física do poema, quase eu diria na microfísica do poema, desde o estudo tipográfico de formas das mais variadas de tipografia, de corpos menores, corpos maiores, etc. Tudo isso, todo esse réseau, essa rede constelar de elementos que o Mallarmé convoca, isso já é a abertura da pós-modernidade. E é com Mallarmé que dialogam as correntes posteriores. Quer dizer, seja os vários ismos que surgiram no começo do século. Só um pequeno parênteses, não sei se a câmera consegue pegar, isso é uma página do livro do poema do Mallarmé. Parece distribuído espacialmente. Parece uma partitura, na verdade, ou um diagrama desses diagramas que se usam tanto em física, se usa em... Então, como foi comentado aí no vídeo, vocês podem observar, o poema ele se distribui na página quase como se fosse uma partitura, um desenho. Há uma quebra da lógica de escrita em linhas que seguem uma sequência. A forma tradicional de se escrever em prosa ou em poesia sempre esteve ligada a seguir uma sequência, pelo menos aqui para a nossa cultura, já que, por exemplo, em idiomas como o árabe, a gente tem uma grafia de forma diferente. Vocês que leem mangá japoneses devem saber que a forma de se ler o mangá é de trás para frente. Então existem culturas que estabelecem uma lógica diferente da nossa em relação à estrutura de um texto, a forma de se distribuir as palavras no papel. No entanto, o Mallarmé é francês e na França, como no Brasil, a gente segue um tipo de escrita padronizado pela tradição. Pois bem, eis que o Mallarmé publica nessa revista chamada Cosmópolis esse poema que traz os seguintes versos. Vou apresentar para vocês aqui agora uma tradução livre para que vocês possam ter pelo menos uma base do que está sendo dito aqui. Eu vou mostrar a forma como o texto está distribuído na página e o que está sendo dito.
obviamente vocês não vão entender muita coisa, que isso é só um fragmento do poema. Outra característica interessante na criação e na publicação desse poema é que, ao contrário da poesia tradicional, que sempre teve uma tendência a ser discursiva, a apresentar uma sequência de acontecimentos, há aí uma espécie de ruptura na forma tradicional de dizer as coisas, como se as coisas estivessem sendo ditas de forma fragmentada. Então temos aí um lance de dados, jamais, mesmo quando lançado em circunstâncias eternas, do fundo de um naufrágio, seja que o abismo, branco, estanco, iroso, sob uma inclinação, plane desesperadamente, de asa a sua, de antemão, retumbada do mar de alçar o voo, e cobrindo os escarcéus, cortando os césseos saltos. Essa é uma tradução livre do poeta Haroldo de Campos, esse mesmo que eu apresentei agora há pouco, um dos mentores do concretismo no Brasil. Temos aí um poema bastante metafórico, falando de naufrágio, de abismos. Não vamos discutir aqui agora o significado desses versos, porque isso não importa para o conteúdo do que a gente vai apresentar. Mas eu quero que vocês já observem que há aí uma desestruturação na forma tradicional de contar as coisas. É um poema que na verdade precisa de muito cuidado para ser lido, para que você consiga compreender de fato o que está sendo dito, porque ele não segue uma estrutura que permita que você entenda claramente aquilo que está sendo dito. Não é só sobre o fato de vocês talvez não saberem o que significam, por exemplo, palavras como estancoso, iroso, estanco, iroso, retumbada, escarcéu. Trata-se de algo além disso, trata-se da própria sequência do que está sendo dito. Então o Malamé ele começa a criar poemas que são muito visuais, que precisam serem vistos para que possam ser apreciados de maneira mais ampla. Outra grande influência para os concretistas vai ser o também francês Apollinaire, um poeta que publica em 1918 um livro chamado Caligramas, que são poemas também que vão explorar esse aspecto visual. São poemas em forma de imagens, de desenho. Vejamos aqui alguns exemplos de poemas de Apollinaire. O Apollinaire estava muito vinculado a um movimento artístico chamado de cubismo, que se manifesta na literatura dessa forma. A exploração do espaço geográfico do papel, de construir textos que usem formas geométricas e que digam as coisas de forma fragmentada, sem haver uma continuidade daquilo que está sendo dito, como se fossem recortes de palavras, recortes de frases, recortes de pensamentos. Outra grande influência para os concretistas é o movimento de stijl, que é um movimento artístico que surge na Holanda. De stijl significa o estilo, e esse movimento ele foi criado por um grupo de pintores, arquitetos, designers, que em 1917 resolveram fundar uma associação de artistas e divulgar suas ideias através de um jornal que tinha esse nome, De Stijl, o estilo. Eles estavam tentando fazer uma arte que se afastasse da forma tradicional, usando ali princípios básicos da composição plástica dos elementos e a exploração também de cores primárias. Eles exploravam especificamente o vermelho, o amarelo e o azul, e as também chamadas não cores, o preto, o cinza, o branco, como cores básicas, fundamentais. Essa nova visão a respeito da produção artística ela vai se estender à pintura, à arte plástica, obviamente, ao design de objetos, de móveis, como vocês podem ver aqui uma cadeira no estilo de Stijl, e também a arquitetura. Bom, aí vocês podem se perguntar, e o que isso tem a ver com literatura? Os concretistas eles resolveram juntar essas influências e criar uma manifestação artística que incorporasse várias áreas diferentes da arte. A música, a poesia, as artes plásticas, a mistura com as estruturas geométricas, que eram típicas das artes visuais. Então, a ideia era criar na literatura uma relação com as artes visuais. Eles queriam explorar o espaço gráfico do papel como um agente estrutural. O espaço do papel tem importância na estrutura do poema, e eles queriam fazer uma exploração ampla, verbo e voco visual do texto. Verbo, na palavra, o significado, a semântica do texto. Voco, o som que é produzido quando se lê. E visual, o elemento que você enxerga quando você olha para o poema. Então vai ser um poema que vai estar muito ligado a esses três aspectos, aí, essas três formas de percepção de um texto: o verbo, o voco, o visual. E aí, como está escrito no tópico, o método de compor deles era baseado na justaposição direta, analógica, não lógico-discursiva de elementos. Justapor elementos, juntar os elementos, sem seguir uma lógica discursiva, sem se prender a uma sequência de discurso, como eu conto uma história com começo, meio e fim.
como num texto eu vou dizer cada coisa que acontece passo a passo. Outra característica vai ser a exploração de signos da sociedade moderna. Logomarcas, símbolos, nomes de produtos, coisas que fazem parte do cotidiano da vida do homem do século XX. E essa exploração dos signos da sociedade moderna quase sempre tinha um cunho crítico, pois como o próprio Décio Pinhatari fala, a poesia é a arte de anticonsumo. Então ele via na poesia como uma forma de se opor ao consumismo desenfreado que se estabelecia dentro da sociedade. Não é à toa que um dos poemas mais conhecidos do Décio Pinhatari é o poema Beba Coca, que vocês já devem ter visto em algum lugar. Então, o que é que temos aqui? Se vocês observarem, o grupo de palavras que a gente tem nesse texto são sonoricamente parecidas. Beba, babe, coca, cola, caco, são quase como metáteses umas da outra. Na primeira linha do texto temos aqui basicamente o slogan da Coca-Cola, beba Coca-Cola. E aí meio que por um processo de metátese, que é uma mudança linguística que consiste na troca de lugares de fonemas ou sílabas dentro de um vocábulo, por exemplo, a palavra estuprar, que muitas vezes é pronunciada como estrupar, e que é um processo natural da língua que muitas vezes até gera palavras novas. Por exemplo, a palavra sempre, na verdade, é uma variação do latim semper. Por alguma razão, no processo de construção da língua, as pessoas que tinham contato com essa palavra em latim e que não conseguiam pronunciá-la de forma correta acabavam invertendo a letra. Em vez de dizer semper, dizia sempre, e aí a palavra se transformou no que ela é em língua portuguesa hoje. Para que vocês entendam melhor essa questão da metátese, eu vou indicar a vocês um livro muito bom de um linguista brasileiro chamado Marcos Banho, que se chama Preconceito Linguístico. Procurem esse livro e vocês vão entender muita coisa a respeito da língua, inclusive como o processo de formação de uma língua envolve às vezes a incapacidade de falar palavras do idioma original. Então a gente muitas vezes ridiculariza as pessoas de uma determinada língua que não conseguem falar de maneira muito clara, como os chineses, por exemplo, que trocam o R pelo L. Isso é uma característica dos falantes de várias línguas e isso está diretamente ligado ao processo de evolução da própria língua. Então pense duas vezes antes de você criticar alguém que está falando de uma maneira dita como errada. E leiam o livro do Marcos Banho. Mas voltando ao que eu dizia, é quase como se o processo de metátese ocorresse. Beba vira babe. E aí, ao acontecer esse processo de inversão dos fonemas, eu tenho uma palavra que expressa uma coisa bem diferente da ideia de beber. Temos o verbo babar. Então, quando eu digo beba Coca-Cola, eu anuncio o produto ao público como uma propaganda, e depois eu digo babe, cola, eu tenho aí uma exploração não somente da sonoridade da palavra, com essa inversão, essa metátese, como também uma exploração semântica dos termos. Bebe-se alguma coisa para matar a sede, mas será que a Coca-Cola realmente é utilizada para matar a sede? Então a gente baba, a gente saliva diante da Coca-Cola como um cão diante de uma carne, deseja a Coca-Cola, babe a Coca-Cola. Ou esse babe também poderia ter o sentido de o processo fisiológico inverso, né, de pôr para fora aquilo que você acabou de engolir. E aí a palavra Coca-Cola vai se desconstruindo na palavra cola, caco. O slogan que estava perfeito no início da frase começa a se desconstruir. Esse jogo aí fonético, semântico, né, em que os vocábulos vão se metamorfoseando ao longo do texto, vão compondo aí uma espécie de antipropaganda da Coca-Cola, como uma crítica. Bebe-se Coca-Cola não como um ato de matar sede, mas de receber uma cultura estrangeira. E aí a gente tem o final, caco. Caco dá a ideia de algo que não é inteiro, algo que não presta, que tem um valor negativo. Caco é algo que não se aproveita, que não é útil, né? Talvez uma crítica à própria qualidade do produto, que na verdade não oferece nada positivo para a saúde do consumidor. Caco, cola, cloaca. E aí a junção da palavra caco com cola gera foneticamente a palavra cloaca, que eu não preciso explicar o que é, né? Temos aí então um valor pejorativo ao produto. E um texto que aparenta ser uma grande bobagem, né? Só uma brincadeira besta com palavras, tem na verdade muito mais significado. Eu levei mais tempo para explicar o que está dito aí do que se eu fosse apenas ler. Um poema muito sintético, o que de certa forma tem uma influência lá do início do modernismo no Brasil, quando escritores como Oswald de Andrade, por exemplo, escreveram textos como Amor,
humor. Em 2 linhas eu consigo ter aí algo para se discutir durante algum tempo. Eu vou aproveitar e convidar vocês para a gente resolver uma questão de vestibular. Isso é uma questão da UNB, do Distrito Federal, Universidade Nacional de Brasília, envolvendo esse poema que eu acabei de ler. Eu quero que vocês pausem o vídeo, leiam o enunciado, respondam e depois voltem aqui ao vídeo para a gente conferir a resposta, ok? O que está sendo perguntado aí? A partir das informações do poema, julgue os seguintes itens como verdadeiro ou falso. O primeiro item. Pode-se inferir que o texto foi originalmente uma propaganda encomendada para divulgar as qualidades do principal produto de uma fábrica de refrigerante. O que vocês acham disso? É óbvio que essa alternativa está incorreta, gente. Quem, em sã consciência, colocaria na propaganda de um produto cloaca, caco? Quem usaria termos tão pejorativos para fazer anúncio de um produto? Então, falso, F. 2. O poema foi construído a partir de alterações semânticas decorrentes de inversões fônicas de um grupo de pequenos fonemas. Verdade. Como eu já disse, acontece um processo de metátese que vai transformando uma palavra em outra. Beba em babe, coca em cola, coca em caco, caco e cola em cloaca. Item 3. Os vocábulos babe, caco e cloaca têm em comum um sentido negativo. Acabei de dizer isso. Então a alternativa F. Então a resposta, letra F. E por último, uma síntese possível do texto é beba coca, babe cola e execre cacos pela cloaca. É uma interpretação da banca, né? Ele fez essa leitura do poema, mas em todo caso não se pode dizer que está errado. Então V. Vamos a outra questão a respeito do mesmo texto. Agora uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Novamente eu quero que vocês leiam, reflitam, respondam e depois voltem ao vídeo para a gente conferir a resposta. Ok, o enunciado diz, leia o poema e considere as afirmações que seguem. O item 1 diz, trata-se de um exemplo de poesia concreta, vanguarda do século XX que alterou radicalmente os recursos materiais da construção poética, valendo-se inclusive de técnicas de publicidade. Trata-se de uma poesia concreta? Sim. Esse texto está vinculado às vanguardas do século XX? Sim. A gente já havia estudado sobre isso antes. Ele alterou radicalmente os recursos materiais da construção poética? Sim, porque a gente não tem um verso tradicional aí nesse poema. Vale-se de técnicas de publicidade? Sim, então o item 1 está correto. Ok? Então a gente já tem aí a letra B, a letra C e a letra D estão eliminadas. Só pode ser a letra A e a letra E. Vamos para o item 2. No poema, o uso do imperativo e o jogo lúdico de aliterações, né, as sonoridades que se repetem, ba, be, pe, co, ca, co, contribuem para denunciar a forma persuasiva e sedutora da mensagem publicitária que induz ao consumo. Tem o uso de verbos imperativos, beba, babe, e também aliterações, be, co, ca. Essa repetição, beba, Coca-Cola, parece uma coisa que se decora muito fácil, né? que gruda na cabeça da gente. As propagandas tendem a explorar aliterações. Elas contribuem para denunciar a forma persuasiva e sedutora da mensagem publicitária que induz ao consumo. Sim, primeiro ele tem o slogan, beba Coca-Cola. Tem aí uma sonoridade muito aliterativa, que soa muito lúdica. E tem o verbo no imperativo, beba. E aí ele faz uma denúncia de como esse título, na verdade, é sedutor, para que você babe com a Coca-Cola. Item 2 está certo. Então a gente já vê que aí só pode ser a letra E. Mas só para a gente ter a certeza, o último verso é a síntese da intenção satírica do poema, porque ele satiriza a marca Coca-Cola, que desqualifica o produto anunciado e, por extensão, a sociedade de consumo que ela representa. Absolutamente correto. Resposta certa, letra E. Quem havia pensado em letra E está correto. E o 10 ele tem essa tendência a misturar a poesia concreta com a semiótica, misturar linguagens diferentes, a arte gráfica, a propaganda, o slogan, para compor o poema, né? Usar os signos visuais misturados com palavras para formar poemas, códigos. No poema Life, por exemplo, nós temos aí uma mistura interlinguística, um diálogo entre línguas. Nós temos a língua inglesa presente na composição da palavra life, vida, e também o chinês, que está representado pelo símbolo aí que se assemelha a um 8, e é na verdade o ideograma chinês para a palavra sol. A palavra sol está composta pelas letras L, I, F, E justapostas
A princípio, a palavra está desconstruída, as letras estão em ordem inversa, não seguindo a sequência normal da formação da palavra life. Elas se juntam para compor o ideograma e a partir daí se reorganizam, formando enfim a palavra life, vida. Na nossa escrita ocidental não existe uma relação lógica entre a junção de grafias que formam uma palavra e o significado que elas expressam. Por exemplo, a palavra amor, as letras A, M, O, R não tem nenhuma relação com o sentimento de amor. Então é uma escolha meio que arbitrária, meio que aleatória, da junção de grafias e aquilo que ela representa. Nas línguas orientais a gente tem uma aproximação maior da imagem com o sentido. Em sua origem, os ideogramas na verdade eram desenhos das coisas que eles queriam representar. Aos poucos eles foram sendo modificados, foram ganhando novas formas. E hoje a junção de um ideograma com outro vai formar uma nova palavra a partir de uma relação lógica naquilo que está sendo visto. No ideograma há uma relação de sentido direta entre a imagem e aquilo que se diz. Ao fazer essa desconstrução das letras da palavra life para compor o ideograma sol, o Décio Pinhatari aproxima a escrita ocidental, que a gente usa aqui, que os americanos usam também, da escrita ideogrâmica dos ocidentais. Passa a haver uma relação de sentido direto entre aquilo que se diz e aquilo que se vê, que se escreve. Porque, como sabemos, o Sol é uma espécie de motor da vida na Terra. O Sol gera a vida. Então está aí a aproximação da escrita ocidental com a escrita ideogrâmica dos ocidentais. E é aí onde entra a questão da fuga da lógica discursiva na poesia concretista. Ao invés de fazer um poema que explicasse detalhadamente o processo de relação entre o sol e o fato dele gerar vida, o Décio Pinhatari apenas cria uma imagem que, sem uma estrutura discursiva, que vai funcionar como um objeto significativo, como um signo para aquilo que ele está querendo expressar em seu texto. Não há versos, não há rima, não há métrica. É praticamente uma desconstrução da forma de se fazer poesia que se conhecia até então. Aqui nós temos outro poema do Décio Pinhatari. Ele se chama Terra. E primeiro eu quero que vocês olhem para esse texto. Vocês conseguem extrair algum significado dele assim, à primeira vista? Viram? Pensaram? Observaram alguma coisa em particular nesse texto? Agora eu vou reformular o meu pedido. Eu quero que vocês identifiquem quantas palavras vocês conseguem encontrar nessa imagem. Tentaram? Então vamos lá. A gente tem as palavras terra, ter, erra, ara, do verbo arar, a terra, rara, a palavra a terra separada. Então temos aí um monte de palavras inseridas dentro dessa imagem. Agora eu faço uma nova pergunta. Qual a relação que existe entre esses termos? Ter, terra, erra, ara, rara, erra, a terra e a terra. Tentem formar frases com essas palavras que vocês têm aí. Conseguiram? Então temos ara, terra, de arar, uma terra. Ter, terra rara. Errar a terra. Ter a terra. Se a gente reordenar os fonemas, é possível também falar que nós temos a palavra reter, que significa segurar, manter para si, e ratear, que significa dividir. Fica dividir. Pessoal, esse texto foi escrito no momento em que havia uma luta por reforma agrária muito grande no Brasil. A questão latifundiária era bastante presente na vida de muitos brasileiros mais pobres. No poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, eu não sei se vocês lembram de quando o Severino, migrante, encontra os irmãos das almas e eles estão levando um homem morto numa rede. E eles falam que aquele homem foi morto por uma bala, por conta de uma terra. Logo depois vem o trecho em que, ao enterrar esse outro Severino, vem os seguintes versos. Esta cova em que estás com palmos medida é a cota menor que tiraste da vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. Esse poema, meus amigos, fala exatamente do mesmo assunto. Vocês podem perceber que visualmente ele é um quadrado e existe uma trilha no meio, como se fosse uma passagem ali no meio de uma terra, no meio de um terreno, certo?
que finda inclusive com um T, que na verdade forma uma cruz. Então no final dessa trilha, aqui ó, a gente tem uma cruz. Vivemos num país em que a terra é vasta, mas muitas vezes é rara entre ter a terra e a terra rara para aqueles que não têm. É preciso ratear, dividir a terra, que a terra os indivíduos ao final da luta. E os T's aqui formam cruzes na passagem do caminho. E aí, se há algo que não se pode negar, é que há uma relação entre a forma e o conteúdo no texto. A imagem remete ao fato social da luta por terra, da questão latifundiária no país. Ou seja, ao contrário do que vocês poderiam ter pensado no início do contato com o texto, o concretismo envolve muito raciocínio lógico, muita inteligência. É um trabalho intelectual, bastante racional. Não é apenas uma brincadeira de criança como aparenta ser a princípio. É evidente que algumas pessoas vão preferir um poema mais tradicional. Eu, quando adolescente, tinha dificuldade em aceitar o concretismo, porque eu achava muito seco, muito sem emoção. Hoje em dia eu já percebo o trabalho intelectual que existe em volta daquilo e eu já consigo apreciar. É uma questão talvez de maturidade para mim, né, de ter digerido melhor com o tempo. E aí vocês podem fazer um juízo de valor se aquilo agrada a vocês ou não, mas uma coisa é certa, não dá para dizer que isso é uma coisa aleatória, que isso é apenas uma bobagem. Aí um trabalho intelectual, um trabalho estético muito profundo. Bom, e assim como o Décio Pinhatari busca fazer essa relação entre a literatura e as artes visuais, a música, a propaganda, a publicidade, cada um dos três mentores do concretismo no Brasil vão ter características muito peculiares. O Haroldo de Campos, por exemplo, ele buscava colocar em primeiro plano a relação que existe entre as palavras. Esse poema que a gente vai ver agora se chama A Desconstrução do Verso. E a princípio, quando a gente olha para ele e quando a gente lê o poema pela primeira vez, dá para pensar que se trata de um poema sobre a própria vida, sobre o ciclo de nascimentos e mortes. Mas o título do poema nos leva para outra direção. O poema se chama A Desconstrução do Verso. Eu vou pedir que vocês leiam esse poema agora e logo em seguida leiam o poema A Procura da Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. E aí vocês vão perceber que, na verdade, existe uma intenção metalinguística no poema. É um poema sobre o próprio ato de fazer poesia e da luta do escritor contra os seus versos. O poema começa com uma conjunção subordinativa condicional, se, que expressa uma condição incerta. E esse se do início do poema ele vai se converter lá no final, no último verso, a última palavra. E esse se do início ele ressurge no final como um índice de indeterminação do sujeito, em morre-se, estabelecendo um ciclo entre a imprecisão do início do texto e uma impossibilidade de concluir-se alguma coisa no final. O poema vai avançando em forma de uma imagem. Se, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre. Uma alternância do ciclo entre o escritor e o poema, ele tentando fazer o verso que nasce, que morre, que é incerto, e renasce, e remove, e renasce, remove, renasce, remove, e ré. Aqui a gente tem o prefixo ré, que indica um retorno a alguma coisa, né? Uma nova tentativa. E depois temos o prefixo des, que significa a desconstrução daquilo que se fez. Desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desmorre, desnasce. E o poeta vai lutando contra o seu texto, que ora nasce, ora morre, ora desnasce, é desfeito. Até que ele começa a aglutinar palavras, nasce, morre, nasce, morre-se, enfim. O próprio poema fala de si mesmo. Ele expressa essa ideia de desconstrução. Ele é uma desconstrução de versos. Bom, e com esse texto nós temos uma questão aí da Universidade Estadual de Ponta Grossa de 2007. Eu quero que vocês leiam. Pausem o vídeo e depois voltem aqui para a gente ver se vocês acertaram. Essa questão é daquelas somativas. Você vai somar cada resposta que você considerar correta, cada afirmação correta, e depois vai chegar um número que você vai anotar no final, no gabarito, ok? Bom, então a questão está dizendo o seguinte, vamos ver os itens que estão corretos. A gente vai somar os números dos itens que estão corretos. O item 1. Respeita-se a distribuição linear do verso como elemento fundamental do poema. De maneira alguma, aqui não tem um poema em sua forma tradicional. Não há uma distribuição linear dos versos, então esse item está errado. 2. A relação com o leitor se dará mais através da comunicação visual do que da verbal. Ele não está dizendo que não haverá comunicação verbal, ele está dizendo que haverá mais comunicação
mais relação através da comunicação visual do que da verbal. Fato, porque o poema faz um desenho e essa forma tem uma função dentro do texto. Então, 2, está correto. 4, ocorre exploração estética do som e da palavra impressa, com a decomposição e montagem da palavra. Sim, as palavras elas vão se decompondo em outras palavras, renasce, desnasce, elas vão recebendo o acréscimo de prefixos. Então ocorre uma exploração estética do som, algumas vezes as palavras se juntam para dar noção de um aumento de frequência, de desespero, e esse item está correto. Então temos 2 e 4, 6, já temos 6. Próximo item, ocorre um desinteresse pela exploração de novos campos semânticos, de maneira nenhuma. Então esse item está incorreto. E a 16 o quarto item, no poema concreto ocorre o abandono do discurso tradicional. Sim, ele não fala as coisas de uma maneira tradicional, privilegiando os recursos gráficos da palavra. Certo, ele não existe nesse poema um discurso organizado, um discurso linear. Há um abandono do discurso tradicional. Há um discurso, de certa forma, mas não é o discurso tradicional que segue uma sequência de descrição das coisas, de explicação, ok? Então, a soma de 2 com 4, 16, 16 com 4 dá 20, com 2, 22. Resposta correta, 22. O Augusto de Campos, por sua vez, ele tinha uma tendência a explorar as cores no poema, para brincar com os sentidos, as desconstruções das palavras. Eu tenho aqui um poema cujas palavras são divididas entre vermelho e azul e tem o seguinte texto: eis os amantes sem parentes, senão os corpos. Temos dois amantes que não têm nada em comum a não ser os dois corpos deles numa só carne, como diz a Bíblia. Irmã, ele pegou a palavra irmão e desconstruiu em duas. Um corpo irmão do outro, como um só. Gemoutrem. Ele pegou a palavra gemer e a palavra outrem, que significa outros, juntou as duas numa palavra só, criando aí um neologismo. Cima eu, baixela, encoraçambos. E aí eu tenho uma palavra que é uma aglutinação da palavra coração, em e ambos, os dois, encoraçados. Um coração feito uma coraça dos dois numa coisa só. Dupla amplifante uno sempre. E aí um termo só. Duplo, porque são dois. Ampli, porque são vastos em ser dois. Infante, a criança. Uno, os dois corpos num só, são duplo e uno ao mesmo tempo. Sempre, estão inseridos um no outro. Sêmen, da palavra sêmen. Ter em ventre, semente em ventre, sêmen em ventre e semente em ventre, alguma coisa fecunda. Este, aquele, os dois se confundem. Esse, esta, aquela e ele são uma coisa só. In, que em inglês significa dentro. Que é a palavra transcrita, por exemplo, quando você vai assinar um cheque, você coloca com H, não sei porquê. In, em, outro. Ou seja, é um poema que envolve a alternância de cores, aí, o vermelho e o azul, talvez o feminino, o masculino. Fala sobre o ato sexual, a fecundação. Há um poema que faz um intertexto interessante em relação à forma com esse aqui, embora não seja o mesmo tema. É uma experiência concretista do Carlos Drummond de Andrade para um livro que foi feito sobre o Dom Quixote, o clássico de Miguel de Cervantes. Vou mostrar aqui para vocês agora esse poema. Bom, o Carlos Drummond de Andrade, meu poeta favorito, e o Cândido Portinari, pintor brasileiro, foram convidados a produzir uma obra em homenagem ao Miguel de Cervantes. O poema se chama Um em Quatro. A história de Dom Quixote é construída a partir de Dom Quixote e o Sancho Panza, seu ajudante, Roncinante, o cavalo de Dom Quixote, e um jumento que leva o Sancho Panza. Imaginem aí que a primeira linha tem aí o Dom Quixote e o Sancho Panza, A e Z. E aí o B e o Y estão aí compondo a ideia do jumento e do cavalo. Então, voltando, espero que vocês tenham refletido sobre o texto. Aqui nós temos um poema de Augusto de Campos, de 1965, em que ele faz um jogo de palavras aí entre luxo e lixo. É como se, de certa forma, ambas as coisas fossem parte de uma mesma coisa. O Cazuza, na música Balada de um Vagabundo, que é uma letra do Ali Salomão, musicada pelo Roberto Frejá, canta: Eu sou o beijo da boca do lixo, na boca do luxo. Eu sou o beijo da boca do luxo, na boca do lixo.
tem um pouco a ver com isso que está sendo mostrado no poema aqui. O que é kitsch, o que é lixo e o que é luxo muitas vezes se misturam. Há muito mais cafonice em hábitos granfinos do que às vezes no meio de pessoas simples. Então existe uma fronteira muito estreita entre o que é lixo e o que é luxo. E o poema também se relaciona de certa forma à ideia de que muitas vezes aquilo que por um momento é luxo é apenas uma coisa descartável, que no momento seguinte se transforma em lixo. E aqui eu tenho um segredo para vocês. O concretismo se apresentava como arte nova, mas na verdade, só para vocês terem uma ideia, a poesia visual ela é muito anterior ao Malamé, ao Apollinaire. A primeira experiência com poesia visual remete, na verdade, à Grécia, sempre os gregos, né? Esse poema ele é uma espécie de imitação do poema O Ovo da Antiguidade Clássica. Simias de Rhodes, no século III a.C. Olha só que velho. E aí nesse poema de Augusto de Campos nós temos ovo, novelo, novo no velho, o filho em folhos, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feito feto dentro do centro. Antes de pensar no significado, observem a sonoridade desse poema. É um poema muito sonoro, os fonemas O, U, V, Lh, os S se repetem bastante ao longo do texto. Visualmente ele lembra um ovo, como eu já disse, e aqui a gente tem um poema bastante significativo. O Augusto de Campos foi bem feliz na produção desse poema, e vamos tentar entendê-lo agora. Mas primeiro eu vou traduzir algumas frases aqui do português mais formal para o português coloquial. Temos aqui palavras que talvez vocês não conheçam. Folhos. A palavra folho significa enrugado ou em forma de folha. E infante significa criança. Então temos ovo, novelo. O ovo é uma espécie de novelo, de onde vai se desatar um fio da vida. Novo no velho. O ovo é uma coisa muito velha, mas nasce o novo a partir daquilo. O filho em folhos, né, é o que gera um ovo. Na jaula dos joelhos. Bom, aí a gente já tem uma metáfora um pouco mais sexual. Está ali preso na jaula que fica entre os joelhos. Infante em fonte, a criança dentro da fonte, feto feito dentro do centro do ovo que tem um sentido metafórico. Então temos um poema sobre maternidade, sobre vida, sobre gestação, sobre sexo, enfim, há muitas questões a serem discutidas a respeito desse texto. Esse traz uma brincadeira fonética e semântica bem interessante. Aqui nós temos um poema que explora a palavra em língua inglesa, temos uma sequência de palavras love, 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 no meio a palavra lover, que em inglês significa amante. Temos primeiro amor, depois amante, e aí a palavra, depois de ter ganhado um R transformado em amante, perde a letra L e vira over, que significa fim, acabou, já era. Amor, amante, acabou, já era. Então tem muito o que se pensar. Praticamente uma letra de Marília Mendonça com 3 palavras. E aí esse movimento ele se lança através de uma revista que passa a circular a partir de 1952 até 1962 e que vai ser um meio de divulgação dessa manifestação artística que é o concretismo. A revista Neugandris é uma palavra que é uma junção, um neologismo ali de de Neugandris, que seria enoi, seria uma forma cognata do francês moderno ennui, que significa tédio, e gandris, que é derivado do verbo gandir, que significa proteger. Então, Neugandris seria aquilo que nos protege do tédio, proteger-se do tédio. Era como se o concretismo se lançasse através de uma revista que diz: viemos matar o tédio da forma tradicional da poesia, viemos trazer algo novo. Pois bem, pessoal, a proposta do concretismo era então declarar o fim do ciclo histórico do verso. Como assim? Acabar com essa forma tradicional, o verso todo certinho distribuído na página como tradicionalmente era um poema, né? A proposta era de renovação. Então eles buscaram, como eu já havia dito, explorar os aspectos verbo-voco-visuais do texto, né? Da semântica, do som e da imagem do texto, gerando poemas visuais que iam explorar palavras entrecortadas, discursos entrecortados, formar figuras. Eles iam ter uma tendência a serem muito mais universais, porque não há nada especificamente na poesia concretista que associe aquele tipo de texto ao Brasil. Aproveitar o espaço geográfico do papel, né, na distribuição
do texto, fazer essa junção entre a literatura e outras artes, as artes plásticas, o cinema, enfim, a escultura, porque mexe com a forma. E isso é a poesia concreta, isso é o concretismo, essa é a proposta. O concretismo, ele produz ecos na literatura até os dias de hoje, né? Nós temos cantores, compositores, poetas que ainda fazem experimentação de certa forma muito influenciada pelo concretismo. A gente tem, por exemplo, Arnaldo Antunes, que era do Titãs, que tem músicas, que tem poemas muito ligados à estética do concretismo. Por exemplo, a música O Pulso, Ainda Pulsa, que eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, é basicamente uma experiência concretista musicada. A música Bate Macumba, do Gilberto Gil, com os Mutantes, que também faz uma brincadeira concretista, pegando elementos dos símbolos da sociedade moderna, Batman, e a palavra bater macumba. Então, bate macumba bate macumba obá. E o concretismo vai ter alguns desdobramentos na poesia brasileira. Mas esse é o assunto para parte 2 da nossa videoaula, que fica para um próximo vídeo, ok? Valeu!